Eu acho que hoje o sonho de todo homem brasileiro de 25 a 45 anos é ter uma liberdade financeira e geográfica, ser próspero, poder sustentar a família dele da melhor maneira possível e, na verdade, muitas vezes ter só uma vida digna, né? A gente sabe que aqui no Brasil é complicado, inflação, etc. É muito difícil você se manter bem durante muito tempo. E eu tinha esse sentimento também há 3 anos atrás, né? Esse vídeo aqui, como você viu no título, eu estou falando sobre como eu saí da CLT para viver 100% do Google Meu Negócio, para viver 100% do digital. Nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu fiz há 3 anos atrás e o que eu vejo que os meus alunos fizeram. Eu tenho um curso, eu tenho uma mentoria de Google Meu Negócio, para também sair da CLT e trabalhar de fato com digital. Galera, hoje me apresentando, né? Tem muita gente que não me conhece aqui nesse vídeo. Me chamo Gabriel Nezis, eu sou de Manaus, eu tenho 33 anos, eu sou pai da Luna, marido da Karina, e hoje eu tenho uma agência de marketing, uma agência de performance digital, com em torno de 40 clientes mais ou menos aqui na cidade de Manaus. Só que quem escuta a minha história agora acha que a vida sempre foi assim. Na verdade, 3 anos atrás era muito diferente, tá? Esse vídeo eu tô gravando em agosto de 2026 e eu vivo essa vida desde maio de 2023, ou seja, tem pouco mais de 3 anos que eu vivo do digital. Só que eu sou um cara que sou nativo digital. Como assim nativo digital? Eu conheci a internet, velho, em 2018 por meio do Ryan Santos. Naquela parada aí da Copa do Mundo, dele trocar a camisa dele com um gringo, trocar a camisa falsa com um gringo, eu conheci ele nessa época, né? Há 8 anos atrás, eu tinha 25 anos. E aí, desde lá, cara, eu venho acompanhando, de alguma forma, a internet, etc., vendo as coisas acontecendo. Só que eu decidi trabalhar com internet, eu tive coragem de trabalhar com internet somente em novembro de 2022. E 22. E quando eu falo coragem, a gente sabe muito bem o que a gente está falando, porque é o cara que conhece a internet, tráfego pago, copyright, oferta, o cara que tem ideia que dá para ganhar dinheiro na internet, ele sabe que dá para fazer, mas muitas das vezes ele não sabe como começar, ele não tem capital, ele tem preguiça, existe alguma resistência que faça com que ele demore a ter aquela atitude para trabalhar com a internet, né? Imagina isso há 6 anos atrás, né? 8 anos atrás, em 2018, que não tinha inteligência artificial, o conteúdo sobre a internet era muito escasso, era tudo muito mais difícil. Hoje é muito fácil, pô. Hoje tu abre o chat GPT, hoje tu abre o Gemini, começa a trocar uma ideia com ele e ele te ajuda, tá? Inclusive, ontem à noite eu tava com uma dificuldade sobre vendas mesmo, tá? E aí eu peguei os vídeos que eu gravei ontem e mandei pro Gemini, e o Gemini falou, cara, tu tá errando nisso, 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 a tua oferta pode melhorar nesse ponto aqui, e a partir de amanhã tu oferece desse jeito. E eu ainda não fui pra rua, tá? Pra fazer o que o Gemini fez pra dizer se deu certo ou não. Mas o que eu tô dizendo é que a inteligência artificial facilita muito, muito a vida de quem quer entrar para trabalhar na internet em 2026. Porque hoje, não vou te falar que tu não precisa de um curso, tá? Porque um curso é bom porque ele vai te dar a visão de uma pessoa, vai te dar a perspectiva, a experiência do mercado daquela pessoa. Mas se, cara, tu não tem condição hoje financeira de pagar um curso para ti de 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais, a inteligência artificial tá exatamente aí para isso, tá? Para te ajudar nisso. É só tu ir lá e pergunta que ela vai te ajudar a desenrolar tudo. Mas aí, em novembro de 2022, eu comprei meu primeiro curso de afiliado para Google Ads de um cara chamado Caio Calderaro. Caio é muito famoso na internet até hoje. Caio ainda é mentor, inclusive, até hoje. E aí, velho, em novembro de 2028, novembro de 2022, desculpa, eu era gerente de marketing da Monster Energy aqui no norte do país. Eu moro aqui em Manaus, então eu cuidava do gerenciamento da marca da Monster, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, toda a Amazônia Oriental. E aí no início eu cuidava do Pará também. E aí era nessa pegada, né? Eu trabalhava com isso ainda, e aí foi um emprego bom que eu tive, que foi o primeiro emprego que me deu uma condiçãozinha financeira, sabe? Me deu um status social legal também. E aí foi o primeiro momento que eu tive uma condição de comprar, porque naquela época, galera, como eu acabei de falar, não tinha inteligência artificial e todos os treinamentos eram muito caros, assim. Eu lembro que eu comprei esse treinamento, eu acho que era o GPA. O GPA custava R$ 1.800 na época. Pô, R$ 1.800 para uma pessoa que ganha R$ 3.000, pô. É um puta de um dinheiro, tá? É um curso caro, é uma mentoria muito caro. E eu fui lá e entrei no GPA, e aí eu comecei a fazer. Isso em novembro de 2022, quando foi em março de 2023, eu já estava ganhando uns R$ 3.500 por mês ali, trabalhando como afiliado, né? A gente utilizava na época a estratégia de fundo de funil do Google Ads. Cara, uma estratégia que hoje em dia não dá mais certo, tá? Os produtores, tanto brasileiros quanto da gringa, não deixam mais essa estratégia existir. Foi um mercado que morreu. Apesar de ainda ter alguns mentores que vendem o fundo de funil do Google Ads, vendem
topo de funil do Google Ads, a estratégia fundo de funil do Google morreu. Mas enfim. E aí tá, quando foi março de 2023 eu tava ganhando essa grana e em março também o Caio fez uma imersão lá em Florianópolis, né? E eu saí daqui de Manaus lá pra Florianópolis e foi mó salada. Na época, cara, eu gastei quase 7.500 reais de passagem, tá? Primeiro que eu já tinha pago quase 5 mil de passagem daqui de Manaus e de volta, eu ainda consegui perder o voo, tive que tirar dinheiro do meio da bunda para conseguir pagar essa passagem, tá? Enfim, é história para outro vídeo. E aí eu fui para essa imersão, cara, e eu sou um cara comunicativo, né? Converso pra caramba, me dou bem com muita gente com uma facilidade muito grande. Hum. E aí no final do primeiro dia da imersão, teve uma resenha, né? Todo mundo foi pra praia e tal, pra praia de Canasvieiras, é um bairro lá de Florianópolis que tem muitos bares e todo mundo foi pra lá. E aí nessa, eu comecei a trocar ideia com todo mundo, porque beleza, o Caio era o pai do GPA, né? É o pai do fundo de funil do Google Ads aqui no Brasil. Mas ele já tinha uma galera muito forte com ele também. Então tinha, sei lá, o Michel Pogni, que na época tinha 500 mil seguidores, hoje o Pogni tem quase 1 milhão. Tarcísio Bianchi, muito meu amigo, foi um dos caras que mudou a minha vida, foi o Tarcísio, sou eternamente grato a ele, a vida dele. Ronaldinho Ibrahim, a Thay Gaúcha, cara, uma galera grande, assim, se somar todo mundo em número de seguidores, eu acho que na época já dava 1 milhão. E se eu falar de faturamento, vixe Maria, era coisa de 10 milhões, assim, a galera era muito braba. E aí eu meio que fiz amizade com essa galera, troquei contato, né, o pessoal me seguiu no Instagram e etc. E é isso aí, guarda essa data, tá? Foi em março. E aí beleza, acabou a imersão, voltei pra minha cidade, e aí eu continuei com a minha vida. E aí quando eu voltei pra Manaus, eu já tava muito decidido a pedir a conta da Monster, né, a sair da Monster. E aí o meu aniversário é dia 17 de abril, bem no meio do mês. E aí eu resolvi me dar de presente esta bênção, né? Pedir a conta do meu aniversário. E aí foi isso que eu fiz, velho. Foi literalmente isso que eu fiz, tá? Quando deu no dia 17 de abril de 2023, eu mandei mensagem para a RH da Monster, mandei mensagem para a empresa, mandei um e-mail solicitando o meu desligamento. Eu não cumpri nem aviso prévio, tá? Eu abri mão do aviso prévio de trabalhar, assim. Na verdade, eu não pude abrir mão do aviso prévio, tá? Eu tive que fazer aviso prévio. Só que eu não trabalhei, eu simplesmente caguei. Eu não saía de casa, não fazia nada. Nada mais importava para mim naquela época, eu só queria saber de internet. Só que aí, velho, como Deus não brinca com as coisas, Deus sabe o que faz das coisas, né? Aconteceu a melhor coisa da minha vida, de longe a melhor coisa da minha vida, mas aconteceu uma coisa que naquele momento me atrapalhou muito. A minha, na época, namorada, hoje minha esposa, apareceu grávida do amor da minha vida, da minha filha, da Luluba. E aí, pô, deu até vontade de chorar agora, porque eu lembrei um pouco disso. Mas foi foda, porque eu tinha planejado viver até setembro de internet, tentando ainda afiliado, tentando escalar as coisas na minha vida, e ela me aparece grávida, cara. E eu não tive o que fazer, eu tinha que sustentar a minha família, eu tinha que mudar tudo. E aí foi o momento que eu quase voltei para CLT. Na época, como eu tinha acabado de sair da Monster, e a Monster era uma marca que estava crescendo muito, eu era muito conhecido no norte do país pelas empresas, pelas marcas, né? E aí, na época, o pessoal da Kibon, a marca de sorvete, me chamou para ser gerente da marca aqui no norte do país também. Fazer a mesma coisa que eu fazia na Monster, só que trabalhar para Kibon, para sorvete. Só que com uma diferença absurda, tá? Na época, na Monster, eu ganhava 3 mil e pouco por mês. Na Kibon, eu ia ganhar 18 mil. E era assim, a vaga era minha, tá? Só basta eu dizer, cara, eu quero. Tô dentro. E o gerente da Kibon me ligou pessoalmente, falou que me queria, gostava de mim, gostava do meu trabalho. Eu falei, cara, não. Apesar de parte de mim dizer que sim, porque eu ia ter uma família, tudo, eu resolvi continuar para arriscar na internet, para fazer as coisas acontecerem na internet da melhor forma possível. E assim eu fiz. Só que o que que aconteceu? Nessa mesma época, em abril de 2023, teve uma onda de bloqueio no Google. Conta caindo, uma porrada de coisa caindo. E aí acabou que nessa eu tive problema também, eu perdi várias contas minhas também. E aí eu fiquei sem resultado nenhum, fiquei desesperado, assim, sem saber literalmente o que fazer. Daí eu lembrei dos primeiros cursos que eu tinha comprado na internet em 2018 também. Foi um curso muito, 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 muito baratinho. Só que foi um curso que eu não assisti todo porque eu não gostei da metodologia do cara, que era o Matheus Borges na época. O curso era o
Não era máquina de vender em dólar. Cara, eu esqueci o nome do curso, mas ele tinha um curso muito bom. Muito, muito, muito bom, assim, muito famoso naquela época, né? Mas eu não gostei muito da metodologia dele. Eu vou lembrar até o final. Não, cara, não era máquina de vender em dólar. Eu vou lembrar do nome do curso. Enfim. E aí, nesse curso, tinha um módulo chamado assim, Caixa Rápido, Renda Extra. E aí era uma aula, cara, era literalmente uma aula de 15 minutos que ele tinha ensinando a mexer em Google Meu Negócio. E ele falava assim, cara, dá para tu viver disso aqui, dá para tu oferecer esse serviço para as empresas de 250 a 300 reais por serviço. Só que era uma aula de 10 minutos que tinha. Isso foi numa sexta-feira. Cara, de sexta-feira até domingo à noite, eu comi tudo que tinha no YouTube brasileiro, que não era quase nada, tudo que tinha no YouTube gringo a respeito de Google Meu Negócio. E no YouTube gringo tinha muita coisa, tá? O Google Meu Negócio nos Estados Unidos, na Europa, ele é muito forte, Estados Unidos principalmente. E aí eu comi, velho. Passei, virei sexta-feira para sábado, de sábado para domingo, estudando, fazendo tudo, anotando, mexendo em ferramenta, etc. E aí, quando foi na segunda-feira, eu já tava, porra, me sentindo o cara, né? Sabendo de tudo de Google Meu Negócio. E aí eu decidi ir pra rua abordar clientes. E aí eu morava, eu tô aqui na minha casa agora, né? Eu moro no condomínio fechado, no prédio. E aí eu morava no bairro que fica do outro lado da rua, daqui. Essa rua que tá passando aqui atrás de mim, essa principal, é uma rua que é cheio de lojas de moto. É a rua das motos aqui na minha cidade. E aí, cara, vou sair de casa, ali do outro lado da rua na época, e vou abordar essas lojas aqui. Aí eu abordei o primeiro cliente. No primeiro cliente que eu abordei, que foi o rei do capacete, seu Alvano, foi o meu primeiro cliente, nunca esqueço desse cara, sou muito grato a ele. A gente já fechou. Argumentei, falei para ele tudo que eu aprendi, falei para ele sobre a importância do Google Meu Negócio, falei para ele sobre tudo, e ele falou, cara, beleza, vamos fechar. Quero fazer esse trabalho contigo. E aí eu ganhei R$ 750 à vista em dinheiro. Cara, eu tenho essa foto no meu Google Fotos até hoje. Eu vou procurar para ver se na edição do vídeo eu consigo colocar essa foto. Eu tenho essa foto até hoje, deu com um bolo de dinheiro assim, no mercadinho, porque eu fui comprar fruta para minha esposa que estava grávida, né? Tava com vontade de comer fruta. Enfim, eu lembro desse dia como se fosse hoje. E aí, nessa primeira semana, cara, isso me deixou muito motivado. E aí, na minha primeira semana, todo dia eu saí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, eu já tinha feito R$ 4.000. E no final desse maio de 2023, eu já tinha feito R$ 10.000. E aí foi a primeira vez que eu fiz R$ 10.000 na minha vida, né? E isso foi muito marcante para mim, não só pelo valor financeiro, monetário, mas porque também eu pedia muito a Deus, e isso é muito marcado na minha vida, isso foi uma lição gigantesca que eu tive. Eu pedia muito a Deus para eu ganhar R$ 10.000 com o Google. Só que quando eu falava com o Google, eu queria que fosse como afiliado, eu queria que fosse como o Google Ads. E Deus entendeu, Deus ouviu o meu pedido, só que eu não pedi da maneira correta, né? Ele me deu R$ 10.000 com o Google, mas me deu R$ 10.000 com o Google Meu Negócio. Cara, e aí a partir daí eu comecei a postar um pouco mais de conteúdo na internet falando sobre isso. A galera lá da imersão de março de 2023 que me seguia começou a ver isso acontecendo. E aí o Tarcísio Bianchi, que foi o cara que mudou a minha vida, que eu falei pra vocês aqui, ele falou, cara, tô vendo que tá tendo resultado com essa estratégia e tal. Tu não quer ensinar essa estratégia pra galera lá do CAP, né, da Comunidade Afiliado Pro, que era o curso dele? Eu falei, cara, na hora, vambora. Bicho, ele pegou e me deu 2 horas numa live de uma quinta-feira para eu ensinar pra galera tudo. Eu dei o melhor de mim. Quando foi na sexta-feira de manhã, eu já tinha umas 30 pessoas no meu direct, no meu WhatsApp, pedindo mentoria sobre Google Meu Negócio. E aí foi quando eu meio que consegui escalar, né? Essa história de Google Meu Negócio para virar produtor. E aí eu comecei a dar mentoria. Até isso eu não tinha curso. Então eu fiquei dando mentoria de maio até setembro, mais ou menos, agosto, mais ou menos, foi quando eu decidi gravar o meu curso, o Método BBC, que ele nem existe mais, eu já fechei esse curso. E aí, cara, do Método BBC pra cá, a gente vendeu 300 unidades do Método BBC e eu ainda vendi 200 unidades de outro curso que eu fiz, que é variante do Método BBC, era o BBC Express, eu vendi quase 200 dele também, ou seja, hoje eu tenho um total de 600 alunos, né? E eu fechei o Método BBC em 2025, muito porque eu não tinha mais tempo de dar atenção para todo mundo como eu devia dar da melhor maneira possível, tá? E aí, de 2023 para cá, agora eu vou resumir a história, tá? De 2023 para cá,
Deixei de trabalhar só com o Google Meu Negócio, hoje eu tenho uma agência de performance digital, de tráfego pago, etc. A gente também trabalha com o Google Meu Negócio, mas não é 100% o core do meu negócio hoje em dia, né? Então, o Google Meu Negócio hoje funciona meio que como porta de entrada. O cliente entra na minha empresa pelo Google Meu Negócio, mas daqui a 2 meses a gente está fazendo tráfego pago para ele no Google, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar que ele tenha necessidade, tá? E, cara, foi assim que eu saí da CLT para viver 100% do Google Meu Negócio. E agora no final do vídeo eu deixei a principal parte. O que que eu faria para sair da CLT para viver de Google Meu Negócio? Primeiro de tudo que eu queria te dizer é que se você sabe da existência do Google Meu Negócio, se você sabe do potencial que ele tem para você ganhar dinheiro, e você é um cara que ganha ali seus R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês, na minha opinião não faz o menor sentido tu ainda ser CLT e não tá trabalhando 100% com o Google Meu Negócio. Porque por mais que tu ganhe 3.000, 2.000 por mês, tu trabalha todo dia de 8 às 18, pega trânsito, chefe enchendo o saco, é uma merda. Com o Google Meu Negócio, não. Com o negócio locais, não. Tu vai conseguir ganhar essa mesma proporção financeira e vai trabalhar muito menos. Tu vai trabalhar ali 5, 6 horas por dia, vai ter qualidade de vida, tu não vai ter chefe, não vai ter ninguém enchendo teu saco. Então, eu vejo como muito mais vantajoso. E hoje, ainda é muito mais fácil tu sair da tua CLT para viver da internet de Google Meu Negócio, porque a inteligência artificial tá aí, cara. De 3 anos para cá, muita coisa mudou no Google Meu Negócio. Quando eu comecei no Google Meu Negócio, eu tive que aprender estratégia de ranqueamento de SEO para deixar o perfil de Google Meu Negócio do meu cliente na primeira colocação. Hoje em dia, cara, tu abre o Gemini, tu pede para ele dar dicas de SEO para melhorar o teu perfil de Google Meu Negócio, ele te dá toda a estrutura que tu tem que seguir, tu só vai lá e obedece o Gemini e tem um resultado, tá? Então hoje, galera, o que mais vai fazer diferença na tua carreira de Google Meu Negócio, para você sair da CLT e viver de Google Meu Negócio, é muito mais o desenrolo de venda que tu vai ter do que de fato a parte técnica, porque a parte técnica a IA meio que já faz para ti hoje em dia, já está muito mais fácil que há 3 anos atrás. Então hoje, o teu trabalho é basicamente sair da tua casa e oferecer para os empresários da tua cidade, próximo da tua casa, do teu bairro, o teu serviço. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que a tua história vai ser idêntica à minha, que no primeiro cliente que tu abordar, tu já vai ganhar os teus R$ 1.000, R$ 750. Não. Pode ser que sim também, tá? Deus é que sabe dessas coisas. Mas o que eu digo cara, se você tem um conhecimento mínimo sobre Google Meu Negócio, se você está vendo esse vídeo até aqui o final, significa que tu já tem um nível de consciência sobre Google Meu Negócio grande, tu já sabe que é um negócio que dá certo. Talvez só esteja faltando um empurrãozinho para ti, para tu tomar essa atitude. E, cara, esse empurrãozinho eu vou dar agora. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não me arrependo nem um pouco de ter saído da CLT. E olha que eu era gerente de uma multinacional. Não me arrependo nem um pouco de ter saído da CLT para vir trabalhar com o Google Meu Negócio. E hoje tudo que eu tenho na minha vida, quem me deu foi a internet. Essa casa que vocês estão vendo aqui, a minha família, o meu carro, tudo que eu vivo hoje, o meu personal, as viagens que eu faço. Uma vida que eu sabia que eu ia viver há 3 anos atrás. Eu sei que tu sabe que tu vai viver uma vida boa, que nem a minha também. Só que a barreira que impede de você viver essa tua vida boa tá na tua cabeça. Se você conseguir sair disso, sair da CLT e arriscar, ter a coragem de passar um período apertado, de 3, 6 meses apertado, porque não vai ser do dia para noite, eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai olhar para trás, que nem eu olho para trás na minha vida hoje, e sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi, pelo Google Meu Negócio ter aparecido na minha vida, tá? Cara, e esse foi um pouquinho da minha história. Quero te vender porra nenhuma aqui nesse vídeo, tá? Mas se tu quiser comprar, aqui embaixo eu tenho o meu desafio de R$ 1.800 em 5 dias com avaliações de Google Meu Negócio. Eu não vou explicar muito não, se tu tiver interesse, só clicar no botão abaixo, assiste lá o vídeo, vê a página de venda, é muito baratinho, é R$ 67,90 e, cara, pode te ajudar. E é isso, beleza? Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo, é nóis.